Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero terminar uma tag, uma corrente que eu aderi recentemente aqui do YouTube, de um canal que eu sigo, acompanho e que também recomendo, chamado Literapia e uns buquês de etc., de uma psicóloga chamada Laura, que recomenda livros aos seus pacientes e ouvintes do YouTube. E lá ela sugeriu 3 ideias de leituras para essa estação do ano que estamos vivendo neste momento, no caso a primavera. E essas ideias são, em primeiro lugar, um livro que tenha a palavra flores no título. E eu já fiz um vídeo para o livro Flores, de Afonso Cruz. Em segundo lugar, um livro que tivesse a palavra vida no título. E eu já fiz vídeo para o livro Vida à Venda, de Yukio Mishima. E a terceira ideia é um livro que fosse leve, fácil, agradável, que é o que eu venho trazer hoje aqui, com um clássico da literatura, não digo da literatura, mas da filosofia, de um filósofo grego do ano 341 a.C. Estou falando de Epicuro e a sua Carta a Meneceu, também conhecida como Carta sobre a Felicidade. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que este livrinho aqui foi um presente de uma amiga, só não sei se é inscrita aqui no canal, amiga minha, professora Sofia, que trabalhava na escola em que eu trabalhava. Ela era Proatec, professora de apoio à tecnologia, ela que sabe muito de filosofia, é professora de grego também, me deu esse livrinho que, aliás, é bilíngue, metade grego, metade português. Um livro curtíssimo, muito pequeno, tem apenas 50 páginas, sendo ainda 25 delas em grego. Muito obrigado, Sofia. E assim como o livro também é simples, é curto, é breve, eu pretendo que esse vídeo também o seja, porque tem tudo a ver com a própria filosofia do Epicuro e a ideia de felicidade. Vejamos. Bem, o Epicuro foi um grande filósofo grego, muito influente, nasceu em 341 anos antes de Cristo, teve vários discípulos, uma escola de alunos, e esse livro aqui, Carta sobre a Felicidade, nada mais é do que uma carta que ele, Epicuro, enviou a um dos seus alunos, o Meneceu. O título original é Carta a Meneceu. Existem outras cartas do Epicuro para outros seus alunos que também já foram publicadas e estão disponíveis até hoje. E aqui ele vai propor alguns caminhos para o seu aprendiz para como ser feliz. E quais são esses caminhos? Em primeiro lugar, buscar sempre filosofar, a filosofia. Porque para o Epicuro, quem filosofa rejuvenesce, caso você já seja velho. E se você for jovem, você adquire experiência. Você descobre que não se deve temer muita coisa na vida, inclusive a própria morte, que é considerado pelos homens talvez o maior mal da vida. Ele vai dizer aqui que não se deve temer a morte, e isso é muito famoso. Existe uma frase muito famosa que está presente nessa carta aqui, que é: não se deve temer a morte, porque quando nós estamos vivos, a morte está ausente. E quando a morte está presente, nós já fomos, já nos fomos. Então, não há por que temer, não há por que se preocupar. Não existe um encontro entre nós e a morte. E é muito importante isso porque tudo nessa carta vai se encaixando. Por que a gente não deve se preocupar? Porque, para o Epicuro, quanto menos preocupações, melhor. E essas preocupações estão envoltas de várias coisas que podem ser supérfluas. Ele vai dizer que a felicidade está nas coisas simples e não em prazeres que a gente busca a todo momento. Aliás, ele vai criticar isso. Por quê? O Epicuro ele ficou, infelizmente, muito conhecido pelo hedonismo, mas não o hedonismo moderno. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é a busca do prazer, aquela busca incessante. Mas isso é uma visão moderna. Ele vai explicar aqui
que a busca do prazer que ele pretende, propõe, na verdade, é o prazer que é inato ao ser humano. O prazer que você já nasce buscando. Ele vai dizer que o ser humano nasce já buscando coisas agradáveis, aprazíveis. Mas são coisas sempre relacionadas às nossas próprias necessidades. Como assim? Ele vai dizer que não existe nada mais prazeroso do que comer, dormir, beber, realizar tarefas necessárias, fisiológicas do corpo. Gente, não existe nada melhor do que você que está com sede beber a simples água. É o que ele vai dizer aqui. Você que está com fome, comer um pão. E o que é isso? É o prazer que está aliado a uma necessidade, diferente daquele prazer que a gente busca nas coisas supérfluas, nas coisas que são criadas, principalmente hoje em dia, né, que mercadorias são criadas a todo instante, com mentiras de que são coisas boas, agradáveis e até mesmo necessárias para nós, quando muitas vezes não é. Então ele vai fugir dessa ideia. Não. O prazer é algo inato ao ser humano. O ser humano nasce precisando, buscando prazer, mas o prazer simples, as coisas necessárias a ele. De maneira que só é importante a busca do prazer quando a gente sente falta daquela coisa. Então, se eu estou com fome, eu tenho necessidade de uma comida. Se eu tenho sede, eu tenho necessidade de beber alguma coisa. E quando eu supro essa necessidade, eu sinto um prazer inigualável. É essa busca que ele propõe aqui. E não esse hedonismo que a gente conhece, que a gente busca a todo instante. Eu preciso comer um doce, eu preciso comprar aquela coisa. Não, você não precisa de nada disso. Isso aqui é um hedonismo já moderno. Se a gente pega, por exemplo, na literatura, tem um caso muito famoso que é o livro O Retrato de Dorian Gray. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre esse livro, hein? Do grande Oscar Wilde. Aquele cara, o Dorian Gray, ele é um hedonista moderno. E aquele é um livro escrito no século XIX. Então, são dois hedonismos diferentes. Bem, outra coisa que o Epicuro vai propor aqui é que a gente deve crer na existência dos deuses. Estamos falando de um filósofo de 341 anos antes de Cristo. Mas ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com os deuses, porque os deuses não se preocupam com a gente. Eles têm mais o que fazer na vida. Você não tem que ficar se preocupando com eles. Então, você não tem que ficar se preocupando com o que eles acham. Até porque ele vai dizer também que o ser humano é livre. O Epicuro ele vai ser um grande crítico das pessoas que acreditam num fatalismo, num destino já feito, eminente, que não dá para escapar. Não. O ser humano é livre. Os deuses existem, são imortais, mas não interferem nas nossas ações. Nós é que devemos buscar uma vida feliz, uma vida sem coisas supérfluas. Bem, esse é um outro ponto da filosofia dessa cartinha aqui do Epicuro. Bem, então você está anotando aí as lições do Epicuro para como ser feliz. Em primeiro lugar, refletir, filosofar sobre as coisas. Em segundo lugar, acreditar na existência dos deuses e que eles não interferem na nossa vida. Eu sei que isso pode ser um pouco estranho para nós, mas é outra época, outro contexto, outro lugar. Em terceiro lugar, buscar o prazer, mas o prazer das coisas simples, daquelas necessárias, daquelas que, se não o termos, vamos sofrer. E uma outra lição que eu não havia falado ainda é que, por mais que nós busquemos o prazer, nós não devemos fugir sempre do sofrimento. Porque existem sofrimentos que, depois de suportados, podem vir a se tornar prazer também. Assim como muitas vezes existem prazeres que nós devemos recusar, porque depois pode vir a acarretar em sofrimento. Então, cautela. É sempre aqui algo muito pensado, filosofado. O caminho do meio. Bem, eu vou ler alguns trechos aqui. Esse vídeo vai ser muito curtinho. Não sou professor de filosofia, então vai ser um vídeo simples. Eu vou ler alguns trechos porque
É uma carta muito bem escrita, muito bonita também. E curtíssimos os trechos que eu lerei. Bem, logo no começo ele diz assim: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Olha que elogio à filosofia, muito bonito isso. Depois ele vai falar que quem filosofa rejuvenesce, quem é jovem adquire a experiência dos sábios, etc. Mais para frente ele vai dizer que a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Então é isso. Se você não tem medo da morte, você aproveita melhor a vida aqui, terrena, efêmera. E ele vai também dizer, vai desvalorizar aqui essa ideia da imortalidade. A imortalidade, ele vai dizer, pertence aos deuses, não ao ser humano. E de novo, a gente lembra do retrato de Dorian Gray. O Dorian Gray, que era um hedonista e que tentou ser eterno. Meus amigos, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele também. Mais para frente ele vai dizer assim: aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Muito famosa essa passagem. Mais para frente, ele vai dizer também: o sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Então é isso, né, de aproveitar a vida, não se queixar daquilo que já está disponível para nós. Mais à frente ele diz outra lição: nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Meus amigos, mais para frente ele vai dizer assim: há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Então é isso, né? Quando o prazer ele é desmedido, a gente sabe que depois desse prazer virá uma conta a ser paga. Sei lá, uma pessoa que come demais porque está muito gostoso, mas depois vai vir uma dor de barriga, vai vir um outro problema fisiológico, é melhor evitar. Ao mesmo tempo, se você está sofrendo por algo, mas você sabe que depois desse sofrimento você vai sentir uma sensação prazerosa, agradável e necessária, a gente deve tentar suportar. Então, diferencia-se dele o hedonismo clássico dele, do hedonismo moderno, no sentido de que o moderno ele sempre tenta escapar do sofrimento, e aqui não. Às vezes o sofrimento se faz necessário. E aí, para explicitar esse seu pensamento, ele diz: os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem um prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Isso aqui me lembra uma entrevista que eu assisti uma vez, na verdade assisti várias vezes essa entrevista, do nosso grande escritor, pensador, filósofo, teólogo brasileiro chamado Rubem Alves. E ele tem uma entrevista com o Antônio Abujamra no antigo programa Provocações. E lá ele menciona o filme A Cidade dos Anjos, que eu não conhecia. Esse filme já foi muito reprisado na TV brasileira, mas quem me conhece sabe que eu não assisto filmes. Mas depois que ele mencionou, eu quis assistir. E lá ele fala sobre esse prazer
que está ligado às necessidades. Para quem não sabe, esse filme Cidade dos Anjos conta a história de uma cidade em que as pessoas são cuidadas por anjos, anjos da guarda. Esses anjos não podem entrar em contato com as pessoas que eles devem guardar, mas acontece que o protagonista se apaixona pela mulher que ele deve resguardar. E aí ele abdica da sua forma de anjo para se tornar humano. Ele deixa de ser imortal para se tornar um mortal e ter contato com ela. Mas antes disso, ele conversa com ela numa biblioteca. E lá ele fala que ele adora um escritor porque ele descreve muito bem os sentimentos que os personagens estão passando. Ele fala de maneira que quem nunca vivenciou aquilo pode vir a sentir também. E a gente pode pensar aqui no poder da literatura. O quanto é importante se colocar no lugar do outro. O que é a alteridade? Meus amigos. E aí, nessa entrevista do Rubem Alves, ele menciona esse filme e ele fala que o anjo, quando deixa de ser anjo, se torna humano, ele sente um prazer inigualável ao tomar banho pela primeira vez, ao sentir a água quente. Ele até grita quando está no banheiro. A mulher acha que ele está passando mal, mas não, é aquele prazer indescritível, que está ligado à necessidade. Meus amigos. Bem, mais para frente, o Epicuro vai dizer: quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Então, aqui ele está explicando a própria filosofia. Não é a busca do prazer pelo prazer, mas o prazer que é a ausência de sofrimento. Uma coisa muito simples, muito óbvia, mas que muita gente acaba confundindo as coisas. E aí, mais para frente, ele vai dizer: mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio de homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Então, de novo aqui, ele criticando o fatalismo, esse destino que já está posto. É melhor acreditar nos deuses, então. Mas os deuses, ele fala em outras passagens, não estão nem aí. E aí, por fim, ele termina a carta de uma maneira muito bonita. Eu vou fechar o vídeo aqui. Ele diz para o seu aluninho, Meneceu, praticar todos esses ensinamentos e vários outros que ele, Epicuro, já vem ensinando. E ele diz: porque não se assemelha absolutamente a um mortal o homem que vive entre bens imortais. Muito bonito isso, muito reflexivo. Uma lição que a gente pode tomar como imortal, portanto, necessária a nós humanos, para que sejamos pelo menos parecidos com os deuses, acima das coisas terrenas. Mas lembrando que somos humanos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção, muito obrigado Sofia pelo livrinho, esse livro que é publicado pela editora Unesp, mas que também é publicado por outras editoras. Não pesquisei o preço, mas deve ser baratinho. Gostei bastante, uma leitura leve, agradável, simples, bonita, reflexiva. Carta a Meneceu, ou Carta sobre a Felicidade, traz grandes ensinamentos para a vida. Ensinamentos desde antes de Cristo e que estão postos aí até hoje. Epicuro, grande filósofo grego. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Vou falar isso aqui para os meus alunos. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. E lá no final também, né, que eu já li, mas leio de novo. Leio agora dessa vez o parágrafo inteiro. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes.
e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente ao mortal o homem que vive entre bens imortais. Siga meus ensinamentos. Não, mas você percebeu que até para gravar esse vídeo eu coloquei uma roupa toda branca, lisa, sem estampa, sem enfeite, porque aqui é só o necessário, só o básico, só o essencial. Até o cabelo eu cortei também porque não precisava que fosse grande. Aqui é só o simples, só o básico, só o essencial. Na verdade eu já cortei faz tempo. E até essa caveirinha aqui desse colarzinho que eu tenho já faz 1000 anos. Na verdade ele tinha perninhas, mas as perninhas caíram. É, meus amigos, com o tempo as pernas deixam de andar. Mas o importante é que ainda tem, ó, a cabecinha, a caveira, para nos lembrar que somos mortais e que dentro de nós somos apenas caveiras. Não busquemos coisas muito fúteis, coisas desnecessárias. Só o básico, só o essencial.